Bom, é, Nando, a gente tem uma pergunta padrão, né, que faz parte aqui do nosso programa, que é a sua concepção, né, de Deus e tempo. Essa pergunta dá medo, gente. Eu já escutava lá no começo, assim, dos primeiros episódios, e eu ficava me perguntando, o que eu responderia nisso? Gente, eu não Isso, sei. chegou a Chegou sua o seu vez. momento. Olha só. Chegou o momento. Chegou o seu momento. É engraçado porque isso muda, né? De acordo com o tempo, assim. O tempo muda com o tempo, né? A minha concepção do tempo muda com o tempo, assim. Deus, para mim, é tudo. É tudo no sentido de todas as coisas, né? Porque tem uma discussão grande, né? Da ciência e religião, né? Se é ciência, se é Deus. E para mim, tudo é Deus. A própria ciência é Deus, né? Porque a ciência explica como as coisas acontecem, como elas funcionam, mas não explica o porquê. Porque o porquê não tem como saber, né? Por que a gravidade funciona dessa forma? Sabe-se como ela funciona. Agora, por quê? Porque Deus quis assim. Porque Deus é tudo isso, né? Então, tudo que acontece, todas as leis do universo, isso tudo forma o que seria Deus, né? É essa grande engrenagem, esse grande organismo complexo. Isso é Deus, né? E o tempo é isso tudo vivo, né? O tempo, não sei se dá para ter uma medida. Nós vivemos numa dimensão, num plano material, que eu acredito que o limite disso seja o tempo. E aí é muito difícil compreender. Para compreender o tempo, teríamos que sair desse plano e para um plano superior, onde houvesse talvez outras dimensões. E aí poderíamos olhar para o tempo e ver como de fato ele é. Tem um livro que eu acho bem interessante, chama Flatlands, já viu? Ele é bem legal, porque ele é um universo bidimensional. Então, os seres desse livro, tudo ali é bidimensional. Eles não têm consciência do que é o tridimensional. Então, eles não compreendem a própria dimensão do que eles têm. E aí, um quadrado, ele tem uma experiência, ele consegue sair disso e vai para o universo tridimensional. Então, ele olha o bidimensional de fora, de cima, assim. Então, ele passa a compreender o que de fato é a dimensão que ele vive. Então, o tempo para a gente eu vejo mais ou menos assim. A gente precisa sair disso para entender o tempo. Não dá, porque ele é o nosso limite. Essa é a dimensão que nós vivemos, o tempo, a dimensão do tempo. Talvez em um plano espiritual seja diferente, eles vejam o tempo de forma diferente, compreendam o que de fato é, né? E aí essa relação entre Deus e o tempo é algo que eu ainda busco compreender, eu me pergunto isso com frequência. E hoje, para mim, está mais ligado ao tudo que eu aprendo e reflito na busca do que a compreensão disso em si, né? Talvez um dia eu chegue lá, mas enquanto isso, eu fico com os aprendizados que encontro no caminho, né? Ah, que legal.